Pessoal, tem uma ideia que me chamou muita atenção em uma aula do professor Olavo de Carvalho. Não era uma discussão sobre política, nem sobre filosofia no sentido tradicional. Era uma reflexão sobre algo muito mais básico: a linguagem. E para ser sincero, eu nunca tinha pensado nisso dessa maneira como ele falou. Olha só, nós costumamos imaginar que a linguagem serve apenas para comunicar aquilo que já pensamos. Primeiro pensamos, depois colocamos o pensamento em palavras. Mas e se isso estiver invertido? E se a qualidade da nossa linguagem determinar em grande parte a qualidade do nosso próprio pensamento? Faça um teste simples. Tente descrever para alguém uma emoção muito complexa que você já sentiu. Não tristeza, não alegria. Estou falando daquela mistura estranha de esperança, medo, nostalgia, gratidão ou culpa que às vezes aparece na vida. Você percebe como é difícil? Muitas vezes sentimos mais do que conseguimos dizer. E quando não conseguimos dar nome àquilo que vivemos, também temos dificuldade para compreendê-lo. É como se a experiência existisse de maneira confusa dentro de nós, esperando que as palavras lhe dessem forma. Não sei se dá para fazer sentido para vocês, mas continuem no vídeo que vocês vão entender mais. Porque assim, talvez seja por isso que as grandes obras da literatura continuam sendo tão importantes. Quando você lê Dostoiévski, Machado de Assis, Proust ou Dante, acontece uma coisa curiosa. Eles descrevem sentimentos que você já viveu, mas que jamais conseguiria explicar sozinho. De repente você pensa, era exatamente isso que eu sentia. O escritor não criou aquela experiência, ela já existia. O que ele fez foi iluminá-la. Ele ampliou a sua consciência. Depois de encontrar as palavras certas, você passa a enxergar algo que antes permanecia escondido dentro de você. Agora pense no contrário. Imagine uma sociedade em que a linguagem vai perdendo profundidade. As palavras passam a servir apenas para expressar impulsos imediatos. Raiva, desejo, medo, prazer. As conversas ficam cada vez mais curtas. Os vocabulários diminuem, as frases se tornam previsíveis. Aos poucos desaparece a capacidade de falar sobre aquilo que é mais delicado na experiência humana. E talvez o problema não seja apenas que as pessoas falam pior. Talvez elas também passem a perceber menos. Porque existe uma relação profunda entre aquilo que conseguimos dizer e aquilo que conseguimos enxergar. Repare como isso aparece no nosso dia a dia. Quantas vezes uma discussão termina em frases prontas? Isso é tóxico, isso é problemático, isso é absurdo. São palavras que parecem explicar tudo, mas na verdade explicam muito pouco. Elas funcionam como etiquetas. Colamos o rótulo sobre a realidade e temos a sensação de que já a compreendemos. Só que nomear não é compreender. Chamar alguém de alguma coisa não substitui o esforço de entender quem aquela pessoa realmente é. Existe uma diferença enorme entre usar palavras e pensar através delas. Olavo faz uma observação muito interessante sobre a função da arte e da literatura. Ele lembra que elas existem justamente para revelar aquilo que os grandes fatos sozinhos não conseguem mostrar. Um grande romance não vale porque conta que duas pessoas conversaram. Isso qualquer câmera registra. O valor está naquilo que acontece por trás das palavras, nos silêncios, nas intenções, nas contradições, nos estados interiores que quase nunca aparecem de forma explícita. A literatura nos ensina a perceber o invisível. E uma sociedade que perde essa capacidade começa a viver apenas na superfície da experiência humana. Talvez seja por isso que tantas pessoas tenham a sensação de que tudo ficou raso. Não é apenas uma questão de redes sociais ou vídeos curtos, é uma mudança mais profunda. Estamos desaprendendo a conversar sobre aquilo que realmente importa. Sabemos discutir notícias, opinar sobre política, comentar o último escândalo. Mas quando alguém pergunta o que estamos vivendo por dentro, muitas vezes faltam palavras. E quando faltam palavras, também falta clareza. Agora faz um pouco mais de sentido? Existe uma frase até do filósofo Ludwig Wittgenstein, que diz: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Não significa que a realidade deixe de existir quando não conseguimos descrevê-la. Significa que a nossa consciência fica limitada. Nós enxergamos melhor aquilo que somos capazes de nomear. É por isso que ampliar a linguagem não é um luxo intelectual, é ampliar a própria capacidade de viver. Talvez a verdadeira educação comece justamente aí. Não quando acumulamos informações, mas quando adquirimos palavras suficientes para compreender melhor a realidade, os outros e a nós mesmos. Porque uma pessoa que aprende apenas a repetir conceitos pode até parecer culta,
Mas uma pessoa que aprende a enxergar com mais profundidade transforma a maneira como vive. No fundo, talvez a crise da nossa época não seja apenas uma crise de ideias, talvez seja, antes de tudo, uma crise de linguagem. Porque quando uma civilização perde as palavras para descrever o amor, a coragem, a honra, a culpa, o perdão, a beleza, a verdade, ela não perde apenas o vocabulário. Ela começa lentamente a perder a capacidade de reconhecer essas realidades quando elas aparecem diante dos seus olhos. E talvez seja exatamente por isso que preservar a riqueza da linguagem seja muito mais do que uma questão de gramática. É uma forma de preservar a própria humanidade. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje é esse. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Até o próximo vídeo.